Alô, alô, rapaziada do rock. Hoje, nosso programa fala sobre o rotulado rock paulista, que surge com o nascimento de uma profusão de bandas ao mesmo tempo, e todas com um endereço em comum. Um teatrinho acanhado, onde toda uma geração se lançou, o Lira Paulistana, onde começaram, por exemplo, Escandurra do Ira e Roger do Ultraje, além de outras cositas más. Acho que pra falar do rock paulista, acho que tem que ir um pouquinho antes dessa minha geração, né? Anos 80. Eu acho que tem a ver com o rock brasileiro, né? Eu acho que tem a história com Celi Campelo, né? Com essa moçada toda, que é um pessoal de São Paulo, né? Eu acho que o primeiro sotaque do rock, né? O primeiro sotaque do rock brasileiro foi o sotaque paulistano, né? Foi daqui, de São Paulo e tal. Agora, quando a gente teve esse nome, essa marca rock paulista, eu acho que tem mais a ver com essa geração dos anos 80, com aqueles movimentos, com o movimento punk de São Paulo, do final dos 70, começo dos 80, né? Com as bandas que tocavam no Lira Paulistana. A Lira Paulistana. Coisa incrível no Lira Paulistana, que era o time de produtores, que era o Riba, que eu tô tendo a honra de falar pra ele aqui, o Chico, o Gordo, o Plínio e o Fernandão. E eles eram lindos, jovens, maravilhosos, corajosos. Era incrível estar perto deles. A gente se sentia amparado, porque tinha ali um pensamento de pessoas a fim de fazer alguma coisa diferente, né? E isso também foi muito emocionante, muito lindo. Era como se eles eram guerreiros buscando um espaço, né? Eu acho que o Lira foi uma coisa muito importante. Foi muito importante em toda a nossa carreira, de todas as bandas. Grandes nomes, Ultraje, Titã, Ira, o próprio Itamar. Meu nome é João Santos Silva, Beleléu, Fulvo, Nego Dito. E quando continua me mando pra rua pra poder arrumar. Nós invadimos as meias-noites do Lira Paulistana, que até então no reduto da vanguarda paulista, de MPB exclusivamente, né? Rolava, sei lá, os shows normais lá, às 9 horas da noite. Às 9 horas da noite. Acho que a Rigo Barnabé tocou muito tempo lá, né? Eliette Negreiros, né? Itamar Assunção. É um porão, né? Um porão mal acabado, com um lugar de sentar de madeira. Ele era muito precário. Mesmo o lugarzinho ali na Teodoro Sampaio, é um lugar feio, né? Aquela padaria ali do lado, ela enfim. O que tinha mesmo é um espírito. Conseguiu juntar pessoas interessantes. O Lira era meio um templo, né? Um templo para nova música, independente do estilo, rock ou não, né? E eles deixavam uma parte, um horário do Lira que chamava Sessão Maldita, né? Que era de sexta e sábado à meia-noite. A gente começou a fazer shows à meia-noite, às sextas e sábados principalmente, né? O primeiro grande evento, acho que marcou o Lira ali com o rock, foi o Boletim de Ocorrência. Que era digamos, um festival com novas bandas que misturavam não só as bandas de São Paulo, mas também bandas de outros estados. E o primeiro show do Ira foi lá. O primeiro show oficial do Ira, que era eu, Nazi, o Adilson no baixo e o Vitor Leite na bateria. Bom, eu e Edgar, a gente tinha cursado o segundo grau completo, né? Já tinha feito algumas apresentações no colégio ou em barzinhos, assim, que tocavam rock and roll na época, final dos anos 70, começo dos anos 80. Mas minha primeira banda mesmo foi uma banda chamada Subúrbio, que surgiu em 77, que foi basicamente o embrião do Ira. É uma banda que já tinha no seu repertório músicas como Pobre Paulista, e outras músicas que o Ira depois incorporou, né? Eu quero ver gente da minha terra, eu quero ver gente do meu sangue. Na época se gostava mais de um rock assim engraçadinho, então era uma coisa assim muito ligada ao humor, né? Era o Magazine, o Kid Vinil, o Blitz.
E ainda trabalhos assim que nem o Ira, o mesmo o trabalho assim do estilo das bandas de Brasília, algo que um rock, digamos, um pouco mais contestador, saindo um pouquinho da paródia, né? Ainda não tinha um espaço, né? A gente tinha músicas próprias de composição própria, a gente tinha que passar na Polícia Federal, levar essa música, ela tinha que passar por um censor que vetava ou aprovava ela. Aí a gente voltava pro barzinho e tinha que mostrar pro dono do bar, isso aí você podia tocar sua própria música. Era assim que hoje não existe mais isso, né? Eu diria que hoje talvez exista uma forma mais sofisticada de censurar as coisas. É isso que talvez foi feito com o Ira. Durante 3 anos o Ira ficou congelado com um contrato assinado dentro da Warner, com aquele compacto de Gritos na Multidão Paulista, que depois viraram hinos da gente e do rock feito em São Paulo. Ira, que era uma banda que a princípio não saía do seu bairro e não parecia que não existia mais ninguém além do que essas pessoas que se reuniam numa garagem, né? A gente começou a ter contato com outras pessoas, né? E nesse ponto o Lira foi super importante, porque era um lugar que atraía um público formador de opinião. A princípio iam os amigos, daí os jornalistas que acompanhavam, gente de gravadora. Eu lembro do Pena Smith contratar o Ira praticamente lá dentro do Lira Paulistana, como contratou também o Ultraje. Essa vida é jogo rápido, para mim ou para você. Mas um ano que se passa, eu não sei o que fazer. Vamos se abraçar, se une pra esquecer. Um feliz aniversário, para mim ou pra você. Olha que legal o visual, né? Tinha uma coisa de estilo bacana, Neguinho escolhia umas roupas parecidas com conjuntos ingleses dos anos 60. O Ira. Mudança de comportamento, esse era o truque. A gente estava sempre tentando dizer alguma coisa, tinha sempre aquela pretensão de deixar um recado na história. Uma pressão, assim, digamos assim, até dos meios de comunicação, os jornais sempre falavam muito do Ira, uma banda cultuada, mas que não tinha lançado disco, estava preso com um compacto. A gente teve uma chance de uma semana, deram pra gente uma semana no estúdio Nas Nuvens, junto com o Peninha, e a gente fez uma mudança de comportamento, gravado, mixado e editado em uma semana, e um dos discos que eu acho mais importantes, não só da carreira do Ira, como dessa fase do rock nacional. Eu sei assim, que eu tocava nas bandas que da cena, vamos dizer, pós-punk, eram as bandas consideradas como as melhores. Então eu ficava tava muito bem, assim, acompanhado, né? Falava, pô, o Smack é a melhor. Não, é o Cabine C. Não, é as Mercenárias. Não, é o Ira. E você eu falava, olha, eu toco todas essas bandas aí. Na verdade, acho que fui eu que levei o Edgar pro Smack, porque eu tocava com a Eliette Negreiros, onde eu conheci o Pumps, né? Acho que foi o comecinho, né? O comecinho dessa coisa de eu tocar com várias bandas, né? Montar mesmo, eu não digo que eu tenha montado, mas eu ajudei a montar algumas bandas. O Smack, a banda do Pumps, sim, que era um trabalho bem autoral a princípio, né? Mas a gente começou a entrar com composições. Eu, a Sandra, o Thomas Papon também. Participei das Mercenárias, né? Que é uma banda que já existia, mas não tinha baterista, aí eu me apresentei para tocar. Que ele parece que ele entrou com muita paixão e sem nenhum preconceito. Então ele formou a linguagem da banda juntamente com a gente. Mas sempre fui um baterista frustrado, então quando abriu um espaço e eu comecei a batucar na escadaria da Sandra lá na casa dela e rolou um som legal, aí logo depois compramos uma batera e deu certo. Acho que eu toquei por uns 2 anos. Né, com a bateria canhota, nossa, com a linguagem de guitarrista na bateria. Foram shows pra mim inesquecíveis. Até hoje quando falar dos meus 5 melhores shows da minha vida, eu coloco as Mercenárias como um deles, assim, porque eu acho muito bacana. Me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo, me perco nesse tempo.
O Edgar foi super importante para mim, principalmente, quer dizer, fora a importância dele pro cenário todo, mas para mim, era um cara que ele fazia aquilo que eu achava, para mim, era uma coisa de sonho, só importado, fazer aquilo que era tocar realmente, ter uma banda com composições próprias, né? E principalmente no incentivo de, pô, faça suas próprias músicas. Eu morria de vergonha de mostrar as músicas, mostrava pra ele, não, tá ótima, vamos nessa, do caramba, vamos, sabe? Então ele deu muita força pro Ultraje virar uma banda de repertório próprio, não ser só uma banda de cover, que era o que a gente era no começo. Acho que o Ultraje a rigor, dessa primeira turma dos 80 aí, foi a primeira a fazer um sucesso. Até do nome também do Ultraje a rigor, foi meio sem querer, mas foi uma coisa dele. Porque a gente estava discutindo, eu e o Leoz, tentando achar um nome, estava em Ultraje, mas o Ultraje era meio punk, a gente não era bem punk, né, meio classe média e tal, e o Edgar, que não estava sabendo da história, chegou na conversa assim, e eu falei, Edgar, o que você acha do Ultraje? Ele falou, que Ultraje? Ultraje a rigor? Ele não ouviu direito, eu falei, pô, perfeito, Ultraje a rigor, acho que é esse o nome da banda. Acho que foi assim o primeiro, me lembro assim, na época foi a primeira banda de rock que saiu despontando por aí. E a primeira música deles era Inútil, né? Que era uma música, ela tinha humor, mas era uma música de protesto também, né? O Ultraje tinha essa coisa, né? O humor, mas um humor inteligente. Achei a letra do Inútil fantástica. Continuando falando do Ultraje, né? O que ele quer tocar, né? Tirava um pouco do sarro do brasileiro em si, né? Assim, eu achava que era uma coisa bem legal. A gente achava engraçado e tudo, mas era ácido, né? Era crítico. Na época a gente não tinha essa fissura que o pessoal tem hoje de gravar logo uma demo e gravar um disco, né? A ideia era tocar. O meu parâmetro eram os meus amigos, sabe? A ideia que eu tinha ao fazer uma música é que eu não tivesse vergonha de cantar aquilo, que ela tivesse num nível que os meus amigos pelo menos gostassem. Sem dúvida que queria gravar e tal, e achava que ia dar certo, mas não fosse aquele estouro total. Que na época a gente até falamos, vamos dar uma sumida aí, porque vai desgastar isso daqui, né? A gente só dá a gente direto. Me gosta tanto tocar, me é batuqueiro, conheiro, mas me precisa ganhar, me gosta ganhar dinheiro. A gente começou a gravar um disco a cada 2 anos, assim, né? E o parâmetro, eu ainda sou muito escrupuloso com o que eu escrevo, assim, muito idealista, vamos dizer. Sabe, você não tem nada para dizer, eu fico meio sem escrever música e tal. Eu fiquei um bom tempo sem escrever nada e a gente começou a sumir da mídia. A gente continua fazendo show, mas na mídia não aparece, né? Vamos conhecer nesse bloco como nasceu e floresceu uma banda de rock repleta de talentos. Eram punks, new waves ou simplesmente os Titãs? Na verdade, a gente já se conhecia desde 80, 79, do Equipe. Muitos estudavam no Colégio Equipe. Eu, inclusive, era da mesma geração que o Paulo. Brito era da geração antes da minha. Marcelo, Branco eram depois. Só Belotto e Charles que não eram do colégio.
Mas a gente já se conhecia e já compunha junto, já tinha alguns projetos de compor. Paulo fazia shows no Lira Paulistana, tinha uma movimentação. Já tinha, todo mundo tinha o seu trabalho individual em outras formações, outros subgrupos, né? Mesmo da época do Equipe, onde a gente estudava junto. Então, tinha os grupos, os Camarões, o Trio Mamão, o Paulo tinha um trabalho dele com o Arnaldo. Um pouco difícil, assim, enquadrar a gente como uma banda que fizesse isso ou aquilo, e nem a gente se juntou porque nós gostávamos de tal gênero, como muitas bandas começam, né? Então, vamos montar uma banda porque a gente gosta de som pesado. Não, a gente não gosta de som pesado, a gente não é new wave, a gente não era isso, não era aquilo. Mas a gente tinha, assim, um cara meio careca aqui, um outro cabeludo. Tinha uma série de compositores e alguns grupos de amigos, né? E eu tinha um amigo que era o Ciro, que fazia parte da primeira geração dos Titãs, do primeiro encontro. E ele me chamou, ia ter um ensaio geral para ver o que a gente poderia fazer realmente, sendo compositores, o que cada um tocaria exatamente, não sei o quê. Fomos para esse encontro para começar a ensaiar já e começar a colocar música. Aí, em 81, a gente fez um show chamado Idade da Pedra Jovem. Era uma coisa enorme, com um monte de amigos, o Escova no baixo, o Tuba na guitarra, o Chico Guedes no saxofone. E dentro desse show tinha um quadro que era os Titãs do Iê-Iê. Tinha uma secçãozinha que era os Titãs do Iê-Iê. Que daí foi dessa secção que a gente extraiu e limpou o resto do projeto e ficamos com esse grupo. E daí a gente começou a investir nisso e virou uma banda mesmo, com aquelas 8 pessoas, né? E a coisa foi muito rápida, assim. Quando a gente se encontrou, já foi tocando. Ó, tenho essa música, eu tenho essa, vamos começar a ensaiar, vamos pegar essas 4 primeiro, vamos pegar mais essas 6 depois. Mas no fim a gente tinha, em 3 semanas, estava com 20 músicas inéditas já para sair tocando. Que ensaiamos e estreamos em outubro de 82 no Sesc Pompeia, com um show com 21 músicas inéditas. E aí começamos a fazer show. De 82 a 84 a gente só tocava o máximo possível em todos os lugares onde era possível tocar uma banda que estava começando e que não tinha disco gravado ainda. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Eu acho que a amizade dos Titãs, que ela foi construída na adolescência, no jogo de futebol, na quadra de cimento, lá no colégio, assim, ela dá o subsídio necessário para toda a condescendência que foi fundamental no nosso aprendizado como músico. A gente é muito consciente, a gente tem um amor muito grande pelo barato, pela banda, a gente tem uma proximidade grande. A gente começou, como eu falei, a gente era compositor basicamente, não éramos instrumentistas. Então a gente foi aprendendo a tocar na estrada. Todo mundo tocava violão. São, na verdade, 8 exímios violonistas. Mas para formar um grupo a gente precisava de uma bateria, precisava aprender a tocar guitarra, aprender a tocar baixo, teclado, cantar e fazer tudo isso. E se organizar como um grupo. Se profissionalizou muito rápido e a gente foi aprendendo a desenvolver a musicalidade nossa no palco. E aquele momento que a gente está no palco com o público é uma coisa que não tem como explicar o barato que a gente sente por isso, entendeu? Então é uma coisa que a gente se dedica o tempo todo. Permitiu com que a gente arriscasse tudo e soubesse compreender a quantidade, os caminhos de um grupo tão numeroso. Então eu acho que nesse processo todo a gente só foi crescendo e foi aprendendo a tocar e a se aprimorar, a cantar melhor, a tocar melhor. E isso a gente fez às vistas de todo mundo, gravando disco, fazendo show. A gente cresceu e todo mundo pôde acompanhar isso. Essa química nossa
ela funciona, é muito dinâmico, assim. Então a gente faz parcerias diversas, né? Diversos encontros diferentes que vão produzir coisas sempre diferentes. Uma parceria minha com o Arnaldo é uma coisa, uma parceria minha com o Brito é outra. São cabeças muito diferentes, cada um tem realmente uma linha de pensamento, uma filosofia de vida, e eles acham um equilíbrio nisso. É muito intenso, né? Porque como são vários compositores dentro da banda, eles têm até que disputar um espaço que às vezes fica pequeno. É uma coisa que eu acho que, assim, que fica para a cultura, para a história da música brasileira, que é como criar um empreendimento, uma empresa, uma comunidade trabalhando junto. Comida é fácil. Você tem sede de quê? De quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É muito legal, isso acho que a grande riqueza da banda tá nesse momento, entendeu? É esse momento inicial de você criar uma música, uma canção. Depois ainda isso vai passar por um processo onde todo mundo vai opinar. Então, até na própria canção, às vezes, colocando uma coisa, um verso, ou no formato, aqui a gente repete essa parte. Isso é bacana, se você for ver direito, o rock mostrou muito isso, sabe? Essa coisa do trabalho em grupo, né? A coisa da comunidade dos Novos Baianos, a coisa dos Titãs, como os Mutantes, como sendo um grupo, né? Ou indo na parte de arranjos e tal e tudo. Então isso, até a mixagem, botar um efeito aqui, não sei o que lá. Então isso é muito bacana, porque é muito rico. Os Titãs nunca tiveram um chefe, patrão, líder. Todas as decisões dos Titãs têm que ser tomadas 8-0, não existe 7-1. E essa coisa da gente não ter, polarizar, não tem uma pessoa que polariza ou que dá os caminhos e tal, eu acho que é o grande barato do grupo, né? Diversão e arte, para qualquer parte. Diversão, balé, como a vida quer. Os Titãs teve muita fase, assim, né? Assim, dentro da carreira da gente, teve vários momentos, assim, tiveram vários momentos diferentes. Então, tinha momentos que cada um vinha com uma música meio pronta, tinha momentos que um vinha com a letra, o outro fazia a música, outros 3, às vezes compunha 6 pessoas faziam uma música, entendeu? A gente sempre ficou muito à vontade, a gente não tem pudor nenhum em transitar de um lado para o outro, né? E os nossos discos são e sempre foram assim, né? Você pegar o disco Cabeça de Dinossauro, que é um disco clássico, assim, nosso, né? Meio um signo, assim, né? Considerado o disco da década, já se falou muito. Tem música eletrônica, um funk praticamente, tem punk mesmo assim, totalmente improvisado, né? Uma faixa de segundos, tem um reggae, tem rock and roll, tem funk metal, né? Tem uma série de experiências que a gente sempre gostou de fazer e tá tudo nesse disco já. Foi todo um momento especial, assim, o acontecimento desse disco. Eu acho que foi um dos grandes momentos dos Titãs. É considerado pela crítica um dos melhores discos de rock, que também foi muito legal, foi uma guinada na carreira dos Titãs. Antes disso eles tinham feito o Televisão e tinha aquele primeiro disco que tinha o Sonífera Ilha. Precisa perder medo do sexo. Eu acho que assim, é uma característica da gente poder já fazer essa mescla e não se ater ou ter que ter uma origem, um endereço, uma coisa assim, com um certo gênero e tal. A gente não tem nenhum comprometimento com isso. A gente bebeu de todas as fontes individuais, desde a música popular brasileira, a mais recente, a mais pregressa à nossa geração, né? Um espírito indomável, que é uma coisa que eu acho que é uma lição assim, de como trabalhar em conjunto. Acho que foi das bandas, assim, a banda que eu mais participei, assim, na produção. E a gente continua amigo, eu continuo admirando os Titãs e bola pra frente. Acho que a amizade é o que é a base da nossa longevidade, será, né? Porque a gente ainda vai durar muito tempo. O que se vê não se via, o que se crê não se cria. Precisa perder medo da musa. Precisa perder medo da ciência. Precisa perder
Precisa perder o medo da música. Precisa perder o medo da música. O que se vê não se via, o que se crê não se cria. Medo, 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 medo. O que se crê não se cria. Precisa perder o medo da musa. Precisa perder o medo da musa. Precisa perder o medo da música. Precisa perder o medo da música. Medo, 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 medo. O que se crê não se